Que categoria você quer agora? Biquíni ou wellness? A biquíni, né? Biquíni. Sei lá, né? Não entendo, mas pra mim que sou homem, eu acho que o biquíni deve ser Biquíni. top, Não, né? mas entenda umas coisas. Todas elas competem de Todas de biquíni, biquíni. Eu tá? imagino, mas sei lá. Biquíni e salto, elas têm que usar salto. Aliás, a Dani tocou num ponto que é muito importante para o bodybuilding feminino, né? Feminilidade. Faz parte do critério de julgamento. O bodybuilding, ao longo do tempo, ele foi sofrendo modificações. Então, se a gente voltar uns 20 anos atrás, quando eu comecei lá atrás, 25, 30 anos, a ser árbitro de bodybuilding, não tinham essas categorias aqui, né? Então, era bodybuilding masculino, bodybuilding feminino. Aí começaram a surgir outras categorias, por quê, Rodrigo? As mulheres começaram a ficar muito musculosas. Então começou-se a ter um preconceito pelo fisiculturismo feminino, que as mulheres estavam, algumas ficavam tão musculosas, existia uma categoria duplas, musculação em duplas. Em algumas competições, a mulher estava mais forte que o parceiro dela, da dupla. Então isso começou a gerar um certo preconceito com a mulher que queria participar em bodybuilding. Então as federações elas foram criando categorias para que as mulheres pudessem competir, tentando preservar a feminilidade, né? Então essa categoria que a gente vai falar agora, que a Rafa vai explicar, inclusive ela é atleta profissional, ela conta pra gente como que é a categoria, é uma categoria mais slim, né, Rafa? Isso. É a categoria menos musculosa do bodybuilding. Conta pra gente. Fala pertinho do É, microfone, senão o Hélio vai falar alguma coisa aqui, ó. então, eu costumo falar que a biquíni é uma modelo com músculo. A gente precisa ter músculo, porém não tão marcados. Não pode ter quadríceps marcado, não pode ter um ombro muito marcado. Tem que ter uma cintura fina, não pode ter aqueles abdômen marcado, aquelas marcações no abdômen. Tem que ter umas costas boas, uma dorsal que você consiga abrir bem, que é o que conta bastante na biquíni. Um glúteo marcado, um Fala do posterior. lance, Rafa, do glúteo em forma de gota. O que que é esse glúteo gota? Que o pessoal fala Fala tanto, né? bastante Todo dessa. mundo, nossa, eu quero ter um glúteo. Já ouviu falar disso aí? Não. Nenhuma aluna aqui falou Aqui para só você? fala que quer ter um glúteo. Só que tem É, umas que não tem nem glúteo. Se tiver algum glúteo, já tá bom. isso. Mas fala que quer ter um glúteo. Aí depende, né? Se eu pegar umas revistas que você mandava lá pra nós de bodybuilding, é melhor nem ter o glúteo. Pra ter um glúteo daquele lá, deixa Tem quieto. uns glúteos são meio quadrados, É, né? Não, exatamente. mas agora o lance todo é um glúteo gota. O que que é esse glúteo gota? O glúteo gota, na verdade, é mais na categoria wellness, que tem que ter aquela marcação mesmo do glúteo com o posterior, que faz aquela gota, que é Ah, o que divide o glúteo glúteo e do isso, posterior. posterior. Na biquíni tem que ter uma leve marcação, não pode ter muito marcado. Tem que ter uma Então é uma gotinha. categoria assim bem difícil. Tem que trabalhar Ela tem que estar pontinhos definida, assim. mas ela Não não pode pode ser. estar muito É, definida. Ela exatamente. tem que ter músculo, mas ela não pode ter muito músculo, É entendeu? uma categoria Ela em tem que ter o detalhes. abdominal marcado, mas não pode ser muito marcado. Ela tem que ter um volumezinho de quadríceps, mas não pode ter muito quadríceps e não pode ter muitos cortes no quadríceps. Então, talvez seja a categoria mais É, difícil para atleta se preparar e para o treinador acertar sim. isso. Então é tipo, ela tem que ser mais normal, vamos dizer assim. Isso, é uma modelo É, musculosa, Isso. e- Fortinha. fortinha. tanto que eu não treino quadríceps.